Boa noite. Hoje nós estamos no livro 8. Acredito que eu tenho praticado um exercício enquanto faço isso. Os estoicos propõem que se a gente pretende se tornar alguma coisa, basta que a gente mostre pra gente que a gente é aquilo e a gente será. E eu sempre tive muita dificuldade de cumprir metas, né? De criar objetivos e cumprir esses objetivos. Então, essa leitura dos livros tem sido um exercício estoico, né? Porque no terceiro vídeo eu já estava com vontade de desistir, mas tenho seguido aí, dia após dia, nessa tarefa de fazer essa leitura. Então vamos ao capítulo 8 ou ao livro 8. Diz assim Sêneca. Esse livro, nessa versão, ele está dividido em números. Então, para cada livro tem um número específico. A tradução ou a escrita em latim também tem. O último vídeo eu vou tentar fazer a leitura em latim e em português, mas o meu latim anda meio enferrujado. Então, sigamos. 1. Costumo me espantar quando vejo alguns buscando o tempo de outros. E estes, a quem se pediu, atendem muito solícitos. Cada um analisa aquilo pelo qual se pede o tempo, nenhum dos dois considera o próprio tempo. É como se nada se pedisse, como se nada se desse. Brinca-se com a coisa mais preciosa de todas. No entanto, ela escapa a todos, porque é uma coisa incorpórea, não aparece aos olhos. Por isso é considerada muito desprezível e assim não lhe dão valor algum. Acredito que são pouquíssimas as pessoas que têm noção desta moeda valiosíssima a que nós desperdiçamos a todo tempo, né? Fica aqui bastante redundante, né? Dizer que se desperdiça tempo a todo tempo, mas não penso que haja uma forma melhor de dizer. As pessoas recebem de muito bom grado pensões e auxílios, e neles colocam seu trabalho, esforço e atenção. Ninguém dá valor ao tempo. Usam dele largamente como se fosse grátis. Mas veja essas mesmas pessoas, quando doente, agarrando os joelhos dos médicos. Se um perigo de morte estivesse aproximando, ou dispostos a despender tudo o que possui para que vivam, se temem ser condenados à pena capital. Tamanha é a discórdia em seus afetos. Então me parece que Sêneca propõe que quase sempre nós desperdiçamos o tempo e só percebemos a grandiosidade dele quando ele se torna escasso diante dos nossos olhos. E aí algumas pessoas se sentem desesperadas, mas não percebem que desperdiçaram todo o tempo que possuíam. Se fosse possível colocar à frente de cada um o número de seus anos futuros, da mesma forma como o de seus anos passados, como tremeriam de medo ao ver quão poucos anos lhe restam. Como poupariam. Mas é fácil administrar aquilo que, embora curto, é certo. Deve-se conservar com mais diligência aquilo que você não sabe quando faltará. Então, me parece que há uma imprudência de nossa parte, né? Uma loucura, talvez um despautério, de que se quando sabemos, né, e eu vejo e às vezes faço exercício com os meus alunos, dizendo o que você faria se você descobrisse que você só tem mais um dia de vida, ou o que você faria se você tivesse só 30 dias de vida. E me parece que todo mundo se desespera e busca achar ali alguma coisa que precisa ser feita. Contudo, a gente se esquece de que o tempo ele escapa
repentinamente, a gente não tem a menor noção de quanto tempo ainda temos. Porém, não é o caso de pensar que eles ignorem quão precioso seja o tempo. Costumo dizer àqueles a quem amam largamente que estão preparados a lhe dar uma parte de seus anos. Dão, mas não percebe que subtrai de si sem aumentar os dos outros. Mas ignoram isso mesmo, que estão subtraindo seus próprios anos. Por isso é tolerável a eles a perda de um bem não aparente. Ninguém lhe restituirá os anos, ninguém lhes devolverá de volta a si mesmo. Uma vez começada, a vida seguirá sem reverter ou restringir seu curso. Não fará tumulto e nem avisará sobre sua velocidade. Creio que seria bastante interessante, né, se a gente tivesse um apitozinho, né, um sensor que diria, olha, você só tem mais alguns dias de vida ou mais alguns anos. Mas infelizmente esse sensor ainda não foi criado. Quem sabe a ciência cria. Ela se moverá silenciosamente, não se alastrará mais longamente, nem pela ordem de um rei, nem pela vontade do povo. Ela correrá do mesmo modo como foi lançada no primeiro dia. Nunca desviará, nunca retardará. O que vai acontecer? Pergunta Sêneca. Você está ocupado. A vida se apressa. Nesse interim, a morte vai chegar. E querendo ou não, para ela, você deverá estar disponível. Eu farei mais uma vez a leitura disso, que diz o seguinte: ela se moverá silenciosamente, não se alastrará mais longamente, nem pela ordem de um rei, nem pela vontade do povo. Ela correrá do mesmo modo como foi lançada no primeiro dia. Nunca desviará, nunca retardará. O que vai acontecer? Você está ocupado, a vida se apressa. Nesse interim, a morte vai chegar. E você querendo ou não, para ela, você deverá estar disponível. Não existe pessoas que não estão disponíveis para a morte. Diz assim o texto, esta última parte que reli na áurea língua clássica dos romanos. Non illa si regis império, non favori populi logiums proferem. Sicum missa et a primudii, curret nusquam duertetum, nusquam remorambitum, qui difiet, tu occupatus es uita festinat, mors interim aderem, qui velis nollis uaquando est. É isso. Se ela chama, e ela chamará, é preciso estar disponível. Por isso é preciso aproveitar o tempo. O tempo não é uma moeda que se possa gastar levianamente. Um beijo à vida e um abraço à morte que chegará.